Você já sentiu como se estivesse preso dentro de uma caverna sem portas, onde tudo ecoa, menos a sua própria voz? Você trabalha, você sonha, você ora, mas no fundo parece que algo invisível te sabota sempre que você tenta subir mais um degrau? Há uma prisão que não tem grades. Ela tem nome: dúvida. E ela se alimenta do medo, do conforto e da ilusão de que o tempo vai resolver tudo sozinho. Napoleão Hill, o homem que revelou os códigos da mente milionária, afirmou: "Você não pode ter sucesso enquanto não tiver um desejo ardente, sustentado pela fé." E é exatamente por isso que você precisa assistir esse vídeo até o final, porque hoje você não vai apenas aprender, vai despertar. Quem ignora esses 7 passos continua vagando no escuro, mas quem entende ganha um mapa para sair da caverna. Um mapa que começa com a verdade mais dura: você foi enganado. Disseram que fé era só esperar. Disseram que sucesso era só ter sorte, mas a verdade, a fé sem ação é morta, assim como diz a carta de Tiago, capítulo 2, verso 26. E o sucesso sem propósito é um abismo dourado. Brilha, mas engole. Você vai lembrar de alguém, aquela pessoa que já teve tudo na mão: um negócio promissor, um talento único, uma rede de contatos forte, mas afundou porque não sabia onde estava pisando, porque sua fé era fraca e sua energia vazava. Mas existe um caminho, e ele começa com disciplina, com clareza, com propósito. Imagine uma semente, pequena, esquecida no escuro da terra, mas por dentro ela arde. É assim que começa o primeiro passo: o desejo ardente. Hill dizia que nenhum impulso da mente tem efeito sobre a realidade sem antes se tornar um desejo obsessivo. E você? O que te move de verdade? Muitos acham que querem vencer, mas vivem com metas mornas, intenções frouxas, promessas vazias. Querem uma vida extraordinária com esforço comum. Querem liberdade sem disciplina. Você precisa cultivar o desejo até ele queimar mais forte que a dúvida, mais forte que a preguiça, mais forte que a voz dos medíocres que te cercam. É o desejo ardente que acende a energia do universo a seu favor. E aqui está o segredo: desejo não é ansiedade. Desejo é fé em chamas, é decisão. Moisés só viu o mar se abrir depois de dar o primeiro passo. A promessa estava lá, mas foi o movimento que destravou o milagre. Hoje, você precisa plantar essa semente em solo fértil. Solo de disciplina, vibração correta e gratidão diária. Porque o universo só responde a quem vibra com verdade. Você sabe por que tantos começam com força e terminam vazios? Porque o segundo passo é ignorado: autossugestão. Hill escreveu: a mente humana pode ser programada para o sucesso ou para a derrota. A escolha está nas palavras que você repete todos os dias. Sim, a sua boca constrói o seu mundo. E se você vive dizendo: não consigo, isso é difícil, para mim nunca dá certo, parabéns, você está hipnotizado. Hipnotizado pela sua própria língua. Cada palavra que você solta é uma semente de criação, e o universo não julga, ele só responde. Você precisa reprogramar seu vocabulário interno, não com frases motivacionais de almanaque, mas com comandos profundos, convictos, direcionados. Autossugestão é quando você começa a ouvir a própria verdade, antes que o mundo te confunda com a mentira. É olhar no espelho partido e declarar: eu sou o arquiteto da minha liberdade. Minha fé me guia, minha disciplina me sustenta. Minha energia atrai tudo que está alinhado com o meu propósito. Você não pode esperar sentir para agir. Você declara, depois sente. Você afirma, depois vê.
Foi assim com Davi diante de Golias. Ele não disse, talvez eu consiga. Ele disse, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Palavras antes da vitória, vibração antes da manifestação. Mas de que adianta desejar com força e afirmar com fé se você continua cercado por quem suga sua energia? O terceiro passo é o círculo de poder. Napoleon Hill chamava isso de mastermind, uma aliança de mentes sintonizadas no mesmo propósito. Você não foi feito para caminhar só, mas também não foi feito para andar com qualquer um. Pessoas são portais, ou te conectam com a luz, ou te arrastam para o abismo. Você já sentiu isso? Aquela conversa que termina e te deixa leve, vibrante, elétrico, e aquela outra que te consome, te drena, te quebra por dentro. Escolher sua aliança é proteger seu ligado, é blindar sua vibração, é investir na frequência certa. Jesus não andava com muitos, mas com os certos. E mesmo entre os 12, havia 3 mais íntimos. Propósito exige seletividade. Pense quem são os 3 que mais influenciam sua mente hoje. Eles te empurram para frente ou te mantêm preso no labirinto invisível da estagnação? Quer construir algo eterno? Cerque-se de quem fala o idioma da fé, da disciplina, do propósito. Porque o sucesso nunca é solitário. Ele é sempre construído em harmonia com outras mentes poderosas. Mas há um inimigo silencioso que destrói impérios antes mesmo que eles nasçam. A dúvida crônica, a oscilação, o vai e volta. O quarto passo é a decisão firme. Napoleão Hill afirmou: pessoas bem-sucedidas tomam decisões com rapidez e as mudam lentamente. Já os fracassados decidem devagar e mudam o tempo todo. Você decide ou adia? Você age ou espera o momento certo? A verdade é brutal. O momento certo nunca chega. Você o cria, com coragem, com fé em movimento. Toda indecisão é uma brecha na armadura. E quando você hesita, o universo hesita com você. Quando você recua, sua vibração desaba. E aí, tudo trava. Você não foi criado para a incerteza. Você foi criado à imagem de um Deus que disse: haja luz. Não, talvez haja. Não, vamos ver no que dá. Foi um decreto, clareza, direção. Hoje, você precisa fazer o mesmo. Decida o que você quer. Declare isso com firmeza. E mova-se como se já fosse real. A liberdade só responde a quem vibra com convicção. E a convicção nasce da decisão. Sem isso, você seguirá acorrentado à corrente dourada da indecisão, bonita por fora, sufocante por dentro. Mas mesmo depois da decisão, vem a batalha invisível, a guerra interna, a oscilação entre quem você é e quem você foi programado para ser. Por isso, o quinto passo é a autodisciplina. Hill declarou: a autodisciplina é o elo entre pensamento e realização. Sem ela, tudo vira fumaça. Com ela, tudo se materializa. Você pode ter a visão, pode ter o plano, pode até ter a fé, mas se não tiver o domínio sobre si, você será vencido por suas próprias vontades. A autodisciplina é o muro que protege a semente. É o escudo que preserva sua energia. É o silêncio que bloqueia o ruído externo. Ela começa com pequenas decisões diárias. Acordar no horário, cumprir o que prometeu, evitar a distração disfarçada de descanso merecido. E cada vez que você escolhe o propósito, em vez do prazer imediato, você fortalece sua identidade. Você reconfigura sua mente.
você sintoniza com a frequência da criação. Lembre-se do que Jesus disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Porque o universo só confia grandes coisas a quem governa as pequenas. Você não precisa de motivação, precisa de estrutura, de hábitos, de comando interno. Sem autodisciplina, sua fé é só entusiasmo temporário. Mas com autodisciplina, sua fé vira ponte. Ponte entre o invisível e o que você vai construir. Mas há uma força ainda mais profunda, que poucos têm coragem de confrontar. Porque ela não grita, ela sussurra, dentro da sua caverna interna. É a transmutação da energia, o sexto passo. Napoleon Hill foi ousado ao dizer: a energia sexual é a mais poderosa força criativa. Os grandes a transmutam, os fracos a desperdiçam. E o que isso significa? Que você carrega dentro de si uma bomba atômica emocional. E você decide: ela vai te explodir por dentro ou vai ser canalizada para construir algo eterno? Todos os gênios que deixaram legados, artistas, inventores, líderes espirituais, aprenderam a converter seus impulsos mais intensos em obras-primas. Eles pegaram o fogo bruto e moldaram em luz. Enquanto isso, o mundo moderno faz o oposto. Dissipa a energia com prazer fácil, vicia o corpo, embriaga a alma e apaga o brilho do espírito. A Bíblia é clara. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Porque aquilo que parece liberdade pode ser corrente dourada. Transmutar é dominar a si mesmo. É perceber que seu poder criativo não está nos seus impulsos, mas no que você faz com eles. Hoje, a sua vibração pode ser elevada ou sabotada, e você sente isso. Quando se entrega ao excesso, algo dentro de você apaga. Mas quando canaliza, foca, direciona, você explode em produtividade, visão, coragem. O fogo está aí, mas só você decide se ele queima ou ilumina. Você chegou até aqui carregando blocos de fé, disciplina, propósito. Mas agora precisa erguer o templo. E esse templo se sustenta sobre um alicerce invisível, mas poderoso: gratidão. Oitavo passo: gratidão vibracional. E não é sobre escrever 3 coisas no caderno e seguir com o coração vazio. É sobre transbordar presença. É sobre alinhar sua energia à vibração do céu. É sobre reconhecer o poder oculto de tudo que te formou até aqui, inclusive as cicatrizes. Napoleon Hill foi direto. O sentimento dominante em seu coração determina o que você atrai. A gratidão é o estado mais alto de vibração receptiva. E se você ainda acha que gratidão é passividade, você não entendeu nada. Gratidão é uma força criadora. É um código de desbloqueio. É o que transforma o ainda não tenho em já estou preparado. Sem gratidão, seu campo energético entra em colapso silencioso. Você trabalha, mas não sente. Você conquista, mas não desfruta. Você sobe, mas o vazio cresce junto. Você já viu isso? Gente que conseguiu tudo o que dizia querer, mas parece que falta algo. É porque o coração ficou preso no buraco do ainda não é o suficiente. Isso é prisão. Isso é escravidão emocional disfarçada de ambição. Mas a verdadeira abundância, ela começa quando você consegue olhar para a escassez de ontem com gratidão. Quando você honra a dor que te moldou. Quando você agradece pela queda que te ensinou a levantar com mais força. A Bíblia não economiza. Em tudo dai graças. Tudo. Não só no salário, não só no aplauso, mas na porta fechada, no não que te desviou do abismo,
na solidão que te empurrou para dentro da caverna, onde você encontrou a sua voz. Gratidão não é otimismo barato, é sabedoria espiritual, é inteligência vibracional, é reconhecimento de que até o caos obedece a um plano maior. E quanto mais você agradece com verdade, mais sua vibração se afina com a abundância. Você não pede mais por desespero, você pede por alinhamento. Você já tem o que precisa e, por isso, recebe o que deseja. Você quer viver no fluxo? Então entra na frequência certa, porque o universo não responde ao que você finge, ele responde ao que você vibra. Agora, com o desejo ardente aceso, a fé em movimento, a mente reprogramada e a gratidão pulsando em cada célula, chegou a hora de selar tudo com um nono passo, a ação contínua e inegociável. Sem ela, todo o resto é só um castelo de fumaça. Napoleon Hill foi implacável aqui. O único conhecimento que vale algo é aquele que você usa com persistência e propósito. E a maioria falha não porque não sabe, mas porque para cedo demais, para ao primeiro não, para ao primeiro tropeço, ou pior, nunca começa. Você precisa entender uma verdade brutal. O universo não responde ao que você pretende, ele responde ao que você executa. Você pode ter o melhor plano do mundo, mas se não entrar em campo, continuará preso no ciclo mental da ilusão. Sabe por que muita gente vive ocupada e não sai do lugar? Porque confunde movimento com progresso. Corre para todos os lados, mas não avança. Está sempre começando, recomeçando, reformulando, mas nunca finalizando. A ação poderosa é simples, é dolorosa, é disciplinada. É aquela tarefa que você sabe que precisa fazer e que a sua mente tenta evitar todos os dias. É o telefonema, é o conteúdo, é a conversa difícil, é o silêncio estratégico. E aqui está a chave dentro da chave. A ação que mais transforma sua realidade é a que você menos quer fazer. Porque ela exige energia, ela exige foco, ela exige que você enfrente o espelho partido da sua procrastinação. Pensa em Noé. Ele construiu a arca quando ainda não havia uma gota de chuva. Agia pela fé, pelo chamado, pelo propósito. Sem aplauso, sem certeza, sem like. Você está esperando o quê? A motivação? Ela é fraca. Ela vem e vai. Mas a disciplina, regada pela fé e sustentada pela ação diária, essa constrói legados. Você tem 24 horas hoje. Esse é o seu chão, seu presente, seu altar. Ou você se levanta, ou repete o ciclo. E lembre-se, o universo não dá grandes missões a quem se perde em pequenos atrasos. A vida quer te promover, mas ela exige uma prova. E essa prova tem nome: persistência. Então vá, faça, entregue, corrija em movimento. Haja como se fosse impossível falhar. Porque essa vibração muda tudo. Chegamos ao último passo. Mas não pense que é o fim. É o início daquilo que você foi chamado para manifestar. A última chave não fecha. Ela abre. Ela destranca o portal entre a vida comum e o legado eterno. 10º passo: alinhamento total com o propósito. Napoleon Hill conclui sua filosofia com uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O maior de todos os sucessos não é acumular riquezas, é encontrar seu propósito e viver à altura dele.
Essa é a verdadeira liberdade. Não é fazer o que quer, é fazer o que nasceu para fazer. Você pode conquistar status, pode ter aplausos, pode até viver confortável, mas se estiver longe do seu propósito, sentirá sempre um vazio sutil, como uma luz piscando no fundo da alma, dizendo: isso não é tudo. É por isso que tantos milionários choram em silêncio. Tem tudo e não tem nada, porque se afastaram do que importa. Propósito não é o que você escolhe, é o que te escolheu. Está gravado no seu espírito. É aquela chama que nunca se apaga, mesmo quando tudo desmorona. E quando você vive em alinhamento com ele, o tempo se curva, as portas respondem, o universo se organiza. Porque agora você vibra na missão. Você deixa de existir e começa a impactar. Deixa de sobreviver e começa a plantar sementes que atravessam gerações. Você vira ponte, você vira resposta, você vira luz em sistemas que só conhecem escuridão. A Bíblia diz que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Isso significa que o universo inteiro está esperando você assumir sua identidade. Não a versão domesticada, não a versão distraída, mas a versão cheia de poder, fé e clareza. Você percebe? Tudo aquilo que te feriu, te treinou. Cada queda te reposicionou. Cada porta fechada te empurrou na direção da sua caverna sagrada. Lembra da metáfora do início? Aquela caverna escura onde sua voz não era ouvida? Você não foi jogado lá. Você foi conduzido, porque dentro da escuridão, você acendeu a própria luz. E agora entende. A prisão nunca foi real. Foi só um estágio, uma prova, uma preparação. Agora você tem as chaves. Tem o desejo ardente, a autossugestão, a aliança certa, a decisão firme, a disciplina constante, a transmutação de energia, a gratidão vibracional, a ação inegociável e o propósito aceso. Tudo pronto. Mas falta um último movimento. Declare nos comentários com verdade, com presença, com fé, a frase que sela esse despertar. Eu confio. 3 palavras, um decreto, uma vibração. Porque quem confia não volta para a caverna. Quem confia não negocia mais com medo. Quem confia constrói um legado que nem o tempo pode apagar.